E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Gato, professor de Geografia, do site Geografia para Concursos. Bom, demorei um pouquinho, primeiro quero pedir desculpas, né? Um tempo sem fazer vídeo, mas vocês sabem como é que é essa vida de professor, né? Muito corrida. Então, hoje estou aqui para fazer o vídeo para quem vai fazer a prova do IBGE. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre redes e hierarquia urbana. Esse foi um conteúdo que caiu na prova passada, né, para o concurso nível médio do IBGE, e eu resolvi gravar esse pedacinho do conteúdo de geografia urbana para vocês, né. Eu não sei se vocês sabem, hoje, no dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, dia 20 de novembro, já saiu a empresa que vai realizar o concurso, a empresa que vai confeccionar a prova, que é a FGV. Eu ainda vou preparar alguns conteúdos com material dessa prova para vocês. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que vai acontecer, eu peço para que você entre no nosso site, geografiaparaconcurso.com.br, e se cadastre, né? Então, vamos lá. Eu estou indo agora para o meu computador para poder passar esse conteúdo para vocês, ok? Então, pessoal, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre a questão da rede urbana e as hierarquias urbanas, né? Bom, então, a rede urbana ela é formada pelo sistema de cidades, né? Pode ser de um mesmo país ou de países vizinhos. A gente pode ter vários países, né? Ou melhor, alguns países ou dois países se interligando em sistema de cidades. Eles são interligados em sistema de cidades. As cidades próximas das fronteiras desses dois países ou de alguns países, elas podem estar interligadas. E como elas estão interligadas? Por meio de transporte e de comunicações. E aí vai ser através das quais ocorre o fluxo dessas integrações, tanto de transporte e de comunicações. Fluxo de pessoas, mercadorias, informações e de capitais. Ou seja, o dinheiro, informação, mercadoria e pessoas vão se deslocar, né, vão passar pelos fluxos, né, tanto de transporte quanto de comunicações dentro dessa rede urbana. E vai ser um sistema, então, de cidades que se articulam entre si com maior ou menor grau de intensidade. E essa articulação, né, essa integração, ela vai se dar de duas formas. Ela pode ser uma rede articulada, que corresponde a uma rede urbana que dispõe de eficientes objetos técnicos que facilitam os fluxos dentro dessas cidades, né, dentro dessa rede. Ou pode ser desarticulada, corresponde a uma rede urbana com carência de objetos técnicos que limita os fluxos em seu interior. Bom, quando ela é articulada, os sistemas técnicos, né, os objetos técnicos, vão fazer com que haja mais fluidez entre as cidades. E geralmente a gente vê isso acontecendo em cidades que são mais modernas, né? Por exemplo, se eu for pensar a região metropolitana de São Paulo, a rede, né, entre essas cidades, o que acontece, a fluidez que acontece nessa cidade, na rede de cidades da região metropolitana de São Paulo, ela é visível, porque você vê que ela é toda interligada pela rede, pelo sistema de transporte, ela é toda interligada pelo sistema de comunicação, e faz com que isso seja muito fluido, a questão da fluidez de mercadorias, a fluidez de pessoas, a fluidez de informação, a fluidez de capital, né, de dinheiro, porque ali você tem a Bolsa de Valores de Nova York, a Bolsa de Valores de São Paulo, né, que vai fazer com que haja essa fluidez de dinheiro ali também. E fora a rede bancária, né? Ali a gente vai ter a sede de alguns bancos, então a informação e o capital circula com muito mais fluidez. Já diferente de uma rede mais desarticulada, onde você tem uma carência de objetos técnicos que vai limitar com que essa fluidez seja mais intensa. Certo? Então aqui, com a entrada do capitalismo em sua etapa informacional, o avanço da globalização e a consequente aceleração de fluxos no espaço geográfico planetário, já se pode falar numa rede urbana mundial, cujos nós são as chamadas cidades globais. Então, assim, os grandes nós, né, que vão interligar o mundo inteiro estão nessas cidades globais. Aí podemos até colocar São Paulo como um grande exemplo, porque dentro
da América Latina, ou melhor, da América do Sul, São Paulo é a grande cidade global, certo? Porque vários fluxos de capitais, de mercadorias, de pessoas chegam nessa cidade. Ela se distribui pelo Brasil inteiro, né? Então, a área core, né, o coração econômico do Brasil é São Paulo, é o grande nó. E São Paulo é quem interliga com mais intensidade a outras grandes capitais ou as outras grandes cidades globais espalhadas pelo mundo. Agora, se a gente quiser ver esse fluxo com uma intensidade muito maior, aí a gente vai ter que olhar para as grandes cidades, como por exemplo Nova York, Tóquio, Berlim, Paris. São as cidades que esse fluxo é mais intenso. Esse fluxo é mais intenso de capital, o fluxo é mais intenso de mercadorias, de informação. Quem dita tendências, vamos supor, de moda, né? São as grandes cidades que trabalham com isso, como por exemplo Paris, Milão, certo? Se a gente for entender nesse sentido, as grandes empresas que trabalham com o ramo de moda, elas vão ditar as tendências a partir dessas cidades, nas exposições, nos desfiles, e isso vai se espalhar para o mundo inteiro. Agora, as outras tendências que acontecem em São Paulo, não só de moda, mas de qualquer outro ramo, em geral, partem de São Paulo. E aí o Brasil inteiro copia, né? A rede, as cidades, né, vão copiar essas tendências. Para qualquer ramo que você quiser identificar, em geral, vão sair dos grandes centros urbanos, né, das cidades globais. Agora, as cidades e a urbanização brasileira. Então, no Brasil, a gente teve uma grande aceleração do crescimento urbano. E foi em um momento específico, né? Quais foram as causas desse? Quais foram? Onde eu posso identificar no tempo essa mudança do espaço geográfico em relação ao crescimento urbano, né? A aceleração do processo de urbanização. Um deles seria com o modelo de industrialização adotado por JK, em que ele trouxe, ou melhor, ele criou os meios para que as multinacionais viessem para o Brasil, e isso fez com que a mão de obra que estava no campo ou em outros lugares migrassem para as grandes cidades. Muito bem. Essa migração também se deu por conta do campo ter se modernizado também. Essa modernização do campo, ou seja, a chegada das máquinas no campo, fez com que a mão de obra que ficou ociosa no campo migrasse para as cidades, no que a gente chama de êxodo rural, ok? Outra coisa também, no governo militar, a gente teve mais entrada de capitais estrangeiros, né, para o setor industrial. E, além disso, no governo militar também foi implantado o sistema trabalhista, a legislação trabalhista no campo. E essa legislação trabalhista fez com que o grande agricultor não quisesse, né, na verdade, assinar a carteira desse trabalhador. E aí essa mão de obra ficou ociosa. Além das máquinas, teve então a legislação trabalhista no campo, que deixou a mão de obra ociosa e acelerou o êxodo rural. Fora isso, teve a implantação de modernas técnicas de cultivo, né, que fez com que liberasse essa mão de obra, ou seja, a modernização do campo, como eu já tinha mencionado. E o que a gente pode considerar como cidade? Aqui no Brasil, né, o IBGE é quem faz esse levantamento, né, pelo meio do censo demográfico e também visualizando os dados econômicos, vai considerar a população urbana as pessoas que residem no interior do perímetro urbano de cada município, e a população rural aquelas que residem fora do perímetro urbano. Entretanto, as autoridades administrativas de alguns municípios podem recorrer a alguns subterfúgios, né, para aumentar a arrecadação em relação à área urbana ou área rural, que é um mecanismo que eles criam para falar que em determinado perímetro urbano, mesmo que seja em cidade do interior, que a gente consideraria como rural,
onde ela vai arrecadar o IPTU e não o ITR, que é o imposto da propriedade territorial rural, certo? Os impostos são diferentes. Então, eles criam um espaço urbano dentro da sua cidade rural, né, que a gente vai considerar como rural, e eles vão aumentar, então, a arrecadação do imposto de territorial urbano, né, imposto de propriedade urbana. Já os municípios, né, já que os municípios de qualquer extensão territorial e o número de população tem obrigatoriamente zona estabelecida como urbana, algumas aglomerações cercadas por florestas, pastagens e áreas de cultivo são classificadas como regiões urbanas. Então, nas cidades que eu tenho uma grande extensão urbana e ali eu tenho uma maior quantidade de população urbana, ainda que tenha uma área que eu possa considerar rural, classifica-se como área urbana, ok? O IBGE, então, em 2008, dizia, né, que o Brasil tinha 83,8% de população urbana e 16%, né, 16,2% de população rural. Se ele utilizasse alguns outros critérios, ele ia identificar que o Brasil realmente só teria, no caso, 33% de população rural, né? Mas, com aqueles trâmites que eu falei para vocês, isso não acontece. Então, vai considerar que a gente tem um Brasil quase que 100% urbano. E aí, em 2000, mais de 90% dos municípios brasileiros tinham até 50 mil habitantes e abrigavam cerca de 37% da população do país, nos quais as diversas atividades rurais ocupavam grande parte dos trabalhadores e comandavam o modo de vida das pessoas. Ou seja, a questão de ser urbano ou a questão de ser rural está muito no modo de trabalho, na atividade desempenhada pelo grupo de pessoas, né? Então, alguns municípios, por mais que eu tenha alguma área urbana, em alguns casos, essa população ocupa atividades rurais, certo? Então vamos aqui. A hierarquia urbana brasileira, que é o que interessa para a prova, né? Que no último edital saiu cobrando essa parte de urbanização e de hierarquia urbana. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso e eu vou detalhar para vocês como que essa hierarquia urbana é classificada. Então, dentro dessa rede, da rede urbana, as cidades vão ser os nós dos sistemas de produção e distribuição de mercadorias, como eu tinha falado. As grandes cidades seriam o grande nó da urbanização mundial, mas se tratando do nosso país, as cidades elas vão trabalhar ou vão... a gente pode entender as cidades como o nó da grande rede, né? Da grande rede urbana. Então, de mercadorias e prestação de serviços diversos. Elas se organizam segundo níveis hierárquicos distribuídos de forma desigual pelo território. Então, não existe, né, uma hierarquia bonitinha. Às vezes, pode ser que próximo a uma grande cidade tem uma cidade pequena. Vamos ver como é que isso funciona. E a hierarquia urbana é a forma de classificar as cidades conforme o seu grau de influência sobre as demais cidades. E aí, em 1970, teve a divisão em 4 grandes grupos conforme o grau de influência exercido de uma determinada parcela do território nacional. E a gente vai ver aqui, então, que existe o centro regional, a capital regional, metrópole regional e a metrópole nacional. Sendo a metrópole regional comandada por um pequeno número de cidades à sua volta. Mas não se estende sua influência além de um certo limite que corresponde à área de um outro centro regional. E a gente vai ter como exemplo a cidade de Ponta Grossa, Ilhéus e Marabá, ok? A capital regional, ela exerce sua influência sobre uma área maior, polarizando vários centros regionais em torno de si. Em geral, seus limites não ultrapassam as fronteiras estaduais. Então, tem Blumenau, Londrina e Uberlândia. Qual é a diferença, então, desse centro regional para a capital regional? O centro regional ela tem uma influência muito pequena, né?
ela não se estende a outras regiões. Agora, a capital regional, ela também não ultrapassa os limites estaduais, mas alguns centros em torno dela, ela vai influenciar, ok? Que vai ser um pouco diferente da metrópole regional, que a sua influência ultrapassa os limites dos estados. E elas podem influenciar, então, outras capitais. Então, a gente tem as cidades de Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre, sendo exemplos de metrópole regional, que, então, elas vão influenciar até outros estados, certo? E vai influenciar em que sentido? Na distribuição de mercadorias, distribuição de capitais, circulação de pessoas, circulação dessas mercadorias, circulação de informação. Então essas cidades ela tem uma certa importância até no nível nacional, mas a influência dela maior está ali na região dela, ok? E a metrópole nacional comanda toda a rede urbana nacional e engloba em sua esfera de influência as metrópoles regionais, as capitais e os centros regionais de suas áreas de penetração. No caso do Brasil, só tem duas que a gente já conhece, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu coloquei a hierarquia invertida para a gente ver do menor para o maior. Então, se você quiser entender do maior para o menor, é só você olhar, então, esse material que eu estou passando para vocês, ao contrário. Então, São Paulo e Rio de Janeiro sendo os grandes dentro do nosso país, e nós vamos, então, reduzindo da metrópole nacional para a metrópole regional, para a capital regional e para o centro regional. Em 1990, tem uma nova hierarquia, né? Que vão ter, então, os centros sub-regionais, os centros regionais nacionais, as metrópoles regionais, as metrópoles nacionais e as metrópoles globais. Como a gente entrou na era da globalização, então, por mais que São Paulo e Rio de Janeiro sejam as grandes metrópoles nacionais, no nível mundial, São Paulo e Rio de Janeiro são as nossas metrópoles globais. Há uma discussão dizendo se o Rio de Janeiro é ou não uma metrópole global, certo? Mas pensando no Rio de Janeiro sendo a porta de entrada, né? Quando a gente vê algumas propagandas de turismo que vai falar sobre o Brasil, mostra primeiro o Rio de Janeiro como a porta de entrada do Brasil, e por aqui a gente hospedar alguns, por exemplo, os Jogos agora Olímpicos vai acontecer no Rio de Janeiro, e acaba que o Rio de Janeiro torna-se o holofote para o mundo em relação à questão dos Jogos. Sendo assim, o Rio de Janeiro, então, pode ser considerado a metrópole global. Okay? São Paulo por conta dos negócios, né? A questão financeira, a questão industrial, sede de grandes bancos, a sede de grandes empresas estão localizadas em São Paulo. Então acaba que essa influência por conta da circulação de capital e como metrópole global vai pertencer a São Paulo. Então, para a elaboração da rede urbana brasileira em 2007, o IBGE classificou as cidades em 5 níveis. Então, essa classificação aqui vai ser o que vocês precisam saber para a prova. Então, nós temos as metrópoles, são os 12 principais centros urbanos do país e foram divididas em 3 subníveis, segundo o tamanho e a capacidade de polarização. A gente vai ter aqui, então, grande metrópole nacional, que é São Paulo, a maior metrópole do país. A metrópole nacional, que é Rio de Janeiro e Brasília. Nessa classificação, então, o Rio de Janeiro já entra como uma metrópole nacional, mas, como eu falei, existe a discussão se o Rio de Janeiro é uma metrópole, a grande metrópole nacional também. Mas acaba que perde um pouco dessa importância, porque eles vão olhar mais pelo quesito econômico e pelo tamanho também, né? São Paulo é imenso, comparando ao Rio de Janeiro. E Brasília vai ser metrópole nacional porque é a capital política. É a capital política do nosso país. Ok? E as metrópoles, né? Que seriam então Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre,
que vai ter uma população, então, variando de 1,6 milhões, né, para Manaus e por aí vai. São regiões metropolitanas que têm poder de polarização em escala regional, ou seja, elas influenciam no seu entorno, ali na região. Diferente de Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que vão influenciar no tamanho do país. Capital regional. Nesse nível de polarização da capital regional, vamos encontrar 70 municípios com influência regional, ok? E aí vai se dividir em 3 níveis, que seria capital regional A, capital regional B e capital regional C. Então vai depender também do número de habitantes. Repara o seguinte, além da questão financeira, eu tenho também a questão do número de habitantes, a concentração de habitantes. Então, repara, nas capitais regionais A, B e C, eu vou ter 11 cidades com a média de mais de 900 mil habitantes. Na regional B, 20 cidades com média de 400 mil habitantes, em torno de 400 mil. E 39 cidades com média de 250 mil habitantes, sendo a capital regional C. O centro subregional, né, que já é uma outra classificação, nós vamos ter 169 municípios com serviços menos complexos e área de polarização mais reduzida. Então vão ser subdivididos em centro subregional A e centro subregional B. Que aí você vai dar uma olhada no seguinte. A eu tenho 85 cidades com a média de 95 mil habitantes e a B de 79 cidades com média de 71 mil habitantes. No centro de zona, nós vamos ter, então, 556 cidades de menor porte que dispõem apenas de serviços elementares e estendem seu poder de polarização somente às cidades vizinhas. Elas vão, então, se subdividir em centro de zona A e B. Então, no centro de zona A, nós temos 192 cidades com uma média de 45 mil habitantes e no centro de zona B, 364 cidades com média de 23 mil habitantes. O centro local já é uma outra classificação, que aí vamos ter as demais 4.473 cidades brasileiras com uma média de 8 mil habitantes, né? E cujos serviços atendem somente a população local, não polarizam nenhum outro município, só são polarizadas. Então, vendo na ordem invertida, essas quase 4.500 cidades dependem das outras classificações, vamos dizer assim, do centro de zona, do centro subregional, depende das capitais regionais e das metrópoles, ok? Então, os serviços que ela tem são serviços básicos que atendem muito mal, às vezes, às necessidades da população local. E aí essa população local precisando de um serviço mais avançado, sei lá, uma cirurgia de coração que tem só no hospital de referência em São Paulo, ela precisa se deslocar dessa cidade para São Paulo. E por aí vai. Você pode imaginar com qualquer outro tipo de coisa. Universidade, às vezes, né? Precisa estudar e na cidade dela não tem universidade, ela precisa se deslocar para uma cidade que tenha a oferta desse serviço. E aí a gente precisa destacar, né, que o mapa dessa rede urbana, né, dessa hierarquia, mostra as regiões de influência econômica das cidades sem se preocupar com a classificação das regiões metropolitanas legalmente reconhecidas. Ele é importante para os governos, né, federal, estadual e municipal, e a iniciativa privada realizarem planejamento, certo, de distribuição espacial de serviços oferecidos à população. Então, os governos vão precisar entender como que está dividida essa hierarquia, até para poder fazer determinados investimentos. Agora, se os investimentos acontecem ou não, aí já é uma outra história. Mas, no teórico, seria isso. É necessário entender como é a divisão hierárquica do país para que esse planejamento, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, né, do sistema público, seja distribuído, né, os investimentos. Ok? Então, é isso. E aí, galera, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida,
alguma nuance que você não entendeu, ficou alguma lacuna, eu peço que você escreva aqui nos comentários, ou não sei se você está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, coloca a sua dúvida aqui no comentário. E se você está assistindo pelo Facebook, pode também colocar a sua dúvida aqui, que eu, a minha equipe, vamos responder para você, ok? E assim, eu te peço o seguinte, esse conteúdo de repente você teria que pagar, né, para alguma empresa de concurso, né, não sei, e eu vou te pedir um patrocínio. Eu vou te pedir uma contribuição. Qual é a sua contribuição em relação a essa aula, né? Eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, dê um joinha, que esse para mim é o seu patrocínio. A gente faz essas coisas exatamente para ajudar, que a gente sabe também que a situação, né, do país, etc, não tá legal, né? E as pessoas estão buscando melhorar de vida a partir dos concursos, né, de uma nova oportunidade. Então, o meu patrocínio que eu estou pedindo para vocês é: compartilhe esse vídeo com outras pessoas também que vão tentar o concurso, dá um joinha, por quê? Isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo tem uma relevância. E essa relevância vai também fazer chegar a outras pessoas que nem eu nem você temos contato, né, com essa pessoa, e pode chegar para ela se interessar e prestar o concurso também, ok? Gente, muito obrigado. Continua ligado no nosso canal e acessa o nosso site, se cadastra lá, porque eu tô para lançar a turma para o IBGE em breve, tá? A turma que vai estudar junto comigo com conteúdo mais focado para esse concurso, ok? Então acessa lá geografiaparaconcursos.com.br e você se cadastra no site e eu vou estar mandando um material VIP para vocês. Então, muito obrigado e um abraço. A gente se vê por aí. Tchau!